Olá, queridos irmãos, paz de Cristo. Que alegria estar mais uma vez reunidos aqui com vocês, mais um domingo, cada um em suas casas, para fazer o nosso culto de adoração e louvor ao nosso querido e amado Deus. Amém? Convido todos vocês, irmãos, a abrirem no livro de Mateus, capítulo 21, versículo do 18 ao 22. No dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira: "Nunca mais dê figos." E na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso, ficaram muito admirados e disseram: "Como a figueira secou depressa?" Então Jesus disse: "Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. E não somente isto, mas vocês poderão dizer a este monte: levanta-se e se joga no mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração." Amém? Irmãos, nessa passagem Deus nos mostra duas coisas. Primeiro, a autoridade sobre todas as coisas do nosso mundo. E segundo, a fé. Devemos ter fé diante de qualquer situação e pedir sempre em oração, pois se tivermos fé, Deus nos responderá cada pedido, cada situação onde estivermos, onde passarmos. Possamos depositar nossa fé e confiança em Deus. Amém? Vamos orar? Querido Deus Pai, estamos aqui reunidos, Pai, cada um em suas casas, para fazer o nosso culto de adoração a Ti, ó Deus. Recebe nosso culto com todo amor, carinho, que foi feito por cada irmão que está nesse vídeo. Pai, também abençoa, Pai, e protege os irmãos que estão ouvindo essa mensagem. Protege Tua igreja, nos livra de todo mal. Mas não só nós, ó Deus, mas todas aquelas pessoas que estão passando pelo momento difícil, famílias, os profissionais de saúde, os enfermeiros, o pessoal que vai fazer a limpeza dos hospitais, todos, ó Deus, e daquelas pessoas que precisam sair nesse momento difícil para suprir a necessidade de outras pessoas, ó Pai. Derrama a Tua bênção, Pai, e proteção sobre todas as pessoas, e possamos ter fé sempre em Ti, ó Deus, e depositar toda a nossa confiança e esperança em Ti, ó querido Deus, pois o Senhor é o nosso único Deus vivo e responde todos os nossos pedidos de orações, a cada momento e em cada situação difícil. Obrigado por tudo, Deus, e por estar com nós nesse momento tão difícil. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, amados. São José Ramar, a esse Deus maravilhoso. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato.
dizer que és conosco. Adore ao Senhor, a beleza da sua santidade. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavra de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Palavra de Deus diz: vinde a mim todos que estás cansados, eu vos aliviarei. Confia em Deus. Coloca a tua esperança no Senhor. Descansa, repousa nele. Chegamos a Deus e Ele chegará a nós. Possamos estar mais e mais próximos do Senhor. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, todos cantar e ao Senhor louvar, e esta mensagem leva. Ouça bem, meu irmão, o que eu vou lhe dizer. Jesus quer amar através de você. Agora eu vou lhe dizer, meu irmão, eu amo você. Agora eu vou lhe dizer, meu irmão, eu amo você. Vamos todos cantar e ao Senhor louvar, e esta mensagem leva. Ouça bem, meu irmão, o que eu vou lhe dizer. Jesus quer amar através de você. Agora eu vou lhe dizer, meu irmão, eu amo você. Agora eu vou lhe dizer, meu irmão, eu amo você. Amém?
Graças a paz, meus queridos. Quero, nesse instante, com muita alegria, estar convidando os irmãos a que juntos possamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Quero estar compartilhando com os irmãos um texto que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, a partir do verso 11, que vai falar justamente da aliança que o Senhor fez conosco. E diz o seguinte, Hebreus capítulo 9, verso 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Cristo aqui é apresentado justamente como mediador dessa nova aliança, E ele fez justamente isso, amados. Ele entregou a sua própria vida para que nós hoje pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. E Cristo ele deixou a ordem que nós deveríamos fazer, toda vez que nos reuníssemos, deveríamos celebrar a ceia, anunciando a sua morte, até que ele venha. E nós anunciamos não tão somente a morte de Cristo, mas também como a sua ressurreição. E nós anunciamos também a sua volta. Esse é o desejo da Igreja de Cristo, Deseja ardentemente a sua volta, porque Cristo prometeu que nós estamos celebrando essa ceia para lembrarmos, trazer à lembrança esse sacrifício, que o Senhor fez por nós. Lembrarmos dessa aliança, mas essa aliança consiste para que possamos eternamente, amados, estarmos ceando com o Senhor. E nossa grande alegria justamente será esta, de poder estarmos sentados à mesa nos lares celestiais com Cristo. Porque essa aliança que o Senhor fez, essa aliança é que nos garante, é que nos dá esse direito de estarmos ceando nos lares celestiais com Cristo. Portanto, eu quero convidar você nesse instante para que você possa, querido, fazer a sua oração. Que você possa, através da sua oração, agradecer ao Senhor, por essa aliança que Ele fez conosco. Que você possa estar colocando sua vida diante do Senhor. E lembrando que Cristo ele fez isso para que pudéssemos ter os nossos pecados perdoados, para purificar a nossa consciência. Então que você possa entregar nesse momento a sua vida a Cristo, que você possa fazer a sua oração, amado, para que possa participar também conosco nesse instante. Santo Deus Pai, te apresentamos neste instante, Senhor, o suco que representa o teu sangue, símbolo da nova aliança que o Senhor fez com todos os homens. E também apresentamos o pão que representa o teu corpo, Pai, que foi dado por nós. E nós, em gratidão, Pai, e alegria em nossos corações, nós agradecemos, reconhecendo o teu feito, reconhecendo essa aliança, aceitando, Senhor, essa aliança que o Senhor fez, para que possamos alcançar o perdão dos nossos pecados, Pai. Que Tu possas, Senhor, com a Tua grande graça e misericórdia, nos estar dando perdão a cada instante, a cada momento, porque precisamos. E nós sabemos, Pai, que a prova viva é essa aliança que o Senhor fez conosco, que nos garante esse perdão, Pai. E nós agradecemos, Pai, ao Senhor de todo o nosso coração, por esse privilégio de o Senhor poder perdoar os nossos erros e nossas falhas, perdoar os nossos pecados e purificar a nossa consciência, Pai. E a nossa gratidão também, Pai, porque sabemos que poderemos ceiar contigo nos lares celestiais para todos sempre, Pai. Em nome de Jesus, Pai, obrigado. Abençoe esses elementos que representam o teu sangue e o teu corpo, Pai. Em nome de Jesus. Que você possa, amado, nesse instante participar. Mais uma vez. Que Cristo, com a sua infinita graça, com a sua infinita bondade,
com seu imenso amor. Que Ele possa continuar, amados, a derramar sobre nossas vidas da sua misericórdia e da sua bondade. Bom culto a todos. Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. A cruz está vazia. Esse é comigo e você. Aquela cruz está vazia. Ele ressuscitou. Quando eu te conheci, Jesus, meu caminho brilhou. Agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Eu acredito no poder do teu sangue, que me libertou da morte para a vida. Quando eu te conheci, Jesus, meu caminho brilhou. Agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Eu acredito no poder do teu sangue, que me libertou da morte para a vida. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que eu. Correr com amor da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que eu. Correr com amor da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. Sabe que a cruz está vazia? Ele se doou comigo e você. Ele se fez a própria, toda a sua própria vida comigo e você. Ele se fez mal nós não merecemos. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que eu. O poder do amor da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que eu. O poder do amor da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora.
Olá, irmãos e irmãs, graça e paz a todos. Chegou o momento de ofertar ao Senhor. Mas antes de a gente ofertar, irmãos, eu sei que você já está aí separando a sua oferta, a sua casa, cada um no seu lar. Antes de a gente ofertar, eu gostaria de meditar numa passagem que está lá em Deuteronômio, capítulo 16. Abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 16, a partir do versículo 15. E vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco nesse momento da oferta. Deuteronômio 16, 15 diz assim: 7 dias celebrarás a festa do Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. Irmãos, chegamos no último domingo do mês de maio. E neste domingo, irmãos, eu queria convidar você a olhar para trás, a olhar para esse mês que passou, ou talvez essa semana que passou. Eu gostaria que você lembrasse, irmãos, de cada momento que Deus te abençoou nesse mês e nessa semana. Cada bênção que Deus derramou em sua vida, cada sustento, cada alegria e cada conquista, irmãos. Porque aqui diz na palavra que existia uma festa que eles faziam, uma festa de celebração ao Senhor, porque o Senhor há de abençoar-te em toda a tua colheita e em toda a obra de tuas mãos. Sim, irmãos, se você olhar para trás, eu tenho certeza que você vai ver isso acontecendo em sua vida. Deus tem abençoado cada obra de nossas mãos, Deus tem abençoado cada colheita, né? Seja aquela colheita que a gente acha que foi muito grande, né? Foi a porção de Deus em sua vida. Ou aquela colheita que você acha que foi pequena, que não foi tão boa essa semana, que não foi tão boa esse mês. Mas ainda assim, irmãos, é a porção perfeita, é a bênção perfeita que Deus derramou em sua vida nesse mês ou nessa semana. O sustento de Deus, irmãos, em nossa vida, ele é perfeito. Acredite nisso, acredite que tudo que vem do nosso Senhor é perfeito, é aquilo que precisamos, é aquilo que necessitamos em nossa vida, irmãos. E é por isso que eles faziam uma festa, eles sempre faziam uma festa, 7 dias celebrando essa colheita e essas bênçãos que Deus derramava na vida desses irmãos aqui no Velho Testamento. E nesse último domingo do mês, irmãos, eu convido você também a, nesse momento da oferta, fazer essa celebração também, né? Olhar para trás e ver o quanto Deus te abençoou, né? Cada porção, cada conquista, seja ela grande, você achar que ela é grande ou você achar que ela é pequena. Lembre-se que é Deus te abençoando, é a porção perfeita para cada um de nós, irmãos. E é por isso que no versículo 16, ele diz assim: 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas, na festa dos tabernáculos. Porém, olha o que ele diz aqui: porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Veja, irmãos, o que ele diz. Primeiro ele faz uma promessa, dizendo que Deus há de abençoar nossa colheita, há de abençoar toda a obra de nossas mãos. E segundo ele diz: não apareça na presença do Senhor de mãos vazias. Por quê, irmãos? Porque Deus, ele tem nos abençoado. Se Deus tem te dado alguma coisa sempre, então não tem motivo para a gente aparecer de mãos vazias perante o Senhor. Por mais que você diga: Daniel, mas essa semana foi tão ruim para mim, essa semana, esse mês foi tão difícil para mim. Mas mesmo assim, irmãos, mesmo sendo difícil, como eu falei, eu tenho certeza que Deus tem derramado a sua bênção, tem derramado o seu sustento, né? Tem derramado, como ele diz aqui, ó, há de abençoar-te em cada obra de suas mãos. É por isso que eu convido você, irmãos, nesse dia a parar, a pensar, a lembrar, porque às vezes a gente não lembra, mas se a gente prestar atenção direitinho, vai ver que Deus tem derramado sim, irmãos, tem derramado alegria, bênçãos, né? Tem colocado o nosso sustento a cada dia, a cada mês que se passa. E é por isso que ele diz: não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. E o que é que a gente vai oferecer ao Senhor nesse momento, então, dessa festa, dessa celebração? Aqui ele diz: segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Sim, irmãos, se você acha que Deus te abençoou muito esse mês, então oferte a Deus conforme essa bênção, né? Oferte conforme o que você acha que Deus tem te abençoado. Se você acha que Deus te abençoou pouco esse mês,
mesmo sendo perfeito dele, você diz, poxa, esse mês não foi tão bom, mas houve também bênção de Deus em sua vida. Então a gente oferta segundo as bênçãos do Senhor, né? Para você que recebeu pouca bênção esse mês, então oferte segundo essa pouca bênção. Se você recebeu muita bênção esse mês, oferte segundo essa muita bênção do Senhor. O que importa, irmãos, é que mesmo sendo pouca, mesmo a gente achando que é muita, mesmo a gente achando que não foi tão bom, o que importa, irmãos, é sabermos que essa bênção que você recebeu, ela é perfeita. É a bênção perfeita, é a porção perfeita para cada um de nós, porque tudo que vem do Senhor é perfeito e é maravilhoso em nossas vidas. Às vezes a gente pensa que até poderia ter ganho um pouco mais, mas a gente não sabe, irmãos, o que é melhor para cada um de nós. E Deus sabe. Deus sabe que se Ele colocou essa bênção na sua vida esse mês ou essa semana, foi porque foi o melhor para você. Acredite nisso, que foi o melhor, foi a bênção perfeita. Deus não nos dá nada, né, que vai nos sobrecarregar ou nada que vai nos faltar. Pelo contrário, irmãos, Deus sabe tudo que a gente precisa, todas as nossas necessidades. Então, segundo essas bênçãos, irmãos, que você recebeu essa semana, vamos celebrar. Vamos fazer desse momento da oferta, nesse último domingo de maio, uma celebração. Vamos aparecer perante Deus com a oferta segundo o que Ele tem nos abençoado. Vamos agradecer a Ele, porque Ele tem nos sustentado, porque Ele tem realmente abençoado e tem nos feito passar por mais um mês. Apesar da dificuldade, continuamos firmes, continuamos, né, recebendo de bom grado essas bênçãos maravilhosas do Senhor. Separe a sua oferta nesse momento, irmão. Separe com carinho, coloque no envelope, tá certo? Leve até Fanávida, se você puder, separe direitinho e leve até Fanávida essa bênção que Deus tem colocado em sua vida. Se você não puder levar até ela, né, se você não quiser sair de casa, está aparecendo nesse momento, irmãos, uma conta onde você pode fazer a transferência também pelo celular, pela internet. O que importa, irmãos, é a gente ofertar o nosso melhor a Deus, ofertar se lembrando que cada porção que Deus tem colocado em nossa vida é a porção perfeita para cada um de nós. Vamos agradecer, irmãos, a Deus por esse mês, por essa semana que passou, agradecer a Deus por esse momento que temos de poder ofertar a Ele. Vamos orar? Santo Deus, Pai soberano, obrigado, Senhor, por mais um mês que passou. Obrigado, Pai, porque Tu tem nos sustentado. Obrigado porque Tu tem abençoado de fato, Pai, cada obra de nossas mãos. O Senhor tem abençoado a nossa colheita, Pai. Nos faz enxergar, nos faz lembrar, Pai, e ver que cada coisa que recebemos foi o Senhor, foi a Tua bênção, foi a Tua generosidade, foi a Tua bondade em nossa vida, Pai. Nos faz reconhecer, nos faz lembrar, Pai, apesar do pouco que às vezes a gente acha, Pai, que a gente reconheça, Senhor, que vem de Ti, que é a porção perfeita, medida e calculada, Pai, para nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu sustento. Obrigado por esse privilégio, Pai, que nós temos de poder estar nesse momento separando essa oferta, celebrando ao Senhor, Pai, celebrando que temos um Deus que nos sustenta, que nos guarda e que guarda para a nossa família. Abençoa, Pai, essa oferta que estamos fazendo agora. Que ela seja usada para alcançar mais pessoas, que ela seja usada para que o Evangelho continue crescendo, Pai, nesse bairro, que ela seja usada para abençoar outros irmãos, Pai, que ela seja usada conforme a Tua vontade, Pai, conforme o Teu querer. O Senhor sabe o que é melhor, Pai, para nossas vidas. Abençoa essa oferta, abençoa nossas vidas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Paz de Cristo, irmãos, que tenhamos mais um mês na presença do Senhor, que tenhamos mais um mês recebendo e reconhecendo as bênçãos do Senhor na nossa vida. Que Deus te abençoe. Perto eu quero estar em Cristo, juntos aos pés dele. Para ele. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim
mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que eu ganhei, não sou apenas servo, teu amigo eu me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Declara ele. Está junto aos teus pés, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, pois prazer maior não há que me render e te adorar, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que eu ganhei, se comparado ao que eu ganhei, sou apenas servo, não sou apenas servo, teu amigo eu me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Possamos adorar a Deus com todo o nosso coração, amém? Deus os abençoe. Pais amados, irmãos e irmãs, agora vou fazer a leitura para que o nosso amado pastor Regi possa levar a todos vocês a mensagem. A leitura de hoje se encontra em Mateus, capítulo 14, e o versículo de 22 a 33. Mateus, capítulo 14, versículo do 22 ao 33, que diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado
pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados. E exclamaram: é um fantasma? E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: és tu, Senhor? Manda-me ir ter contigo por sobre as águas? E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com ele, Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém, amado? Eu espero que essa leitura encha o coração de vocês, como também o nosso irmão que vai levar a mensagem a todos vocês que se encontram em casa. Fique com o coração cheio e o Espírito de Deus. Vamos abaixar nossas cabeças para fazer a oração agora. Senhor nosso Deus, quero te agradecer neste momento, Senhor, por tudo que tem feito na vida dos irmãos com essa pandemia, tomando conta e zelando por cada um deles. Senhor, faz com que passe logo essa pandemia, para que nós possamos ter encontro na tua santa casa, Senhor, um com os outros, para abraçar, para cumprimentar, para tudo. Abençoa também, Senhor, esse irmão Regis, que vai levar a mensagem a cada um deles nas suas casas, para que eles enchem sua alma e seu coração do Espírito Santo, para que todos nós fiquem em casa com alegria, Senhor, porque Tu sabe tomar providência na vida de cada um. Quero te agradecer nesse momento, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, amados. Obrigado por me deixar entrar em sua casa e compartilhar a palavra de Deus com você e sua família. Espero que todos vocês estejam bem e caminhando na santa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, olhando somente para Ele. O texto que vamos trabalhar hoje é Mateus 14, de versículos 22 a 33. O tema da nossa pregação é: Jesus nos chama ao impossível. É verdade, Jesus ele nos chama a realizar o impossível. Entretanto, primeiro Jesus sempre nos mostra o caminho para que a gente possa segui-lo. Vamos fazer nossa leitura, Mateus 14, de versículo 22 a 25. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Sim, Jesus ele
tinha acabado de realizar um grande milagre, que foi a multiplicação dos pães. Ele despede as multidões e manda seus discípulos ir à frente dele para a outra margem do mar da Galileia. Esse mar é bem conhecido, a história até diz que Jesus tinha uma casa, uma residência fixa, lá na cidade de Cafarnaum, que era aos pés do mar da Galileia. Jesus envia eles, e olha comigo o versículo 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Sim, ele despede as multidões, manda seus discípulos irem na frente dele, e ele sobe ao monte para orar sozinho. Para fazer o impossível, realizar o impossível, recebendo e aceitando o chamado de nosso Senhor Jesus Cristo, é necessário, irmão, orar. A oração, ela é imprescindível. Precisamos orar, porque a oração, ela cura. A verdade, ela restaura, ela sara a alma. E a oração é uma ligação entre nós e nosso Deus. Só que no meio do caminho está Jesus Cristo, que é o nosso elo. Versículo 24 e 25 diz: entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Então, de repente, começa uma agitação no mar e as ondas começam a açoitar, bater contra o barco. E Jesus percebe que os discípulos estão em apuros. Então, ele desce do monte e ele começa a ir em direção ao barco, só que ele vai andando sobre as águas. É o impossível. Jesus, ele faz, realiza e nos chama também a fazer o impossível. Só que era de madrugada. Então os discípulos, eles não conseguem ver quem é nitidamente. Então eles ficam com medo e pensam que é um fantasma. Mas Jesus, amados, ele é o Deus em carne e osso, nunca um fantasma. Então ele está indo com o propósito de socorrer os seus discípulos. Sim, Jesus, ele nos chama para fazer e realizar o impossível. Entretanto, quando estamos em apuros, ele sempre vem do seu santo trono para nos socorrer e nos ajudar. Por isso, fique firme, não desista, ele sempre estará conosco. Não tenha medo, de forma alguma. Pelo contrário, mantenha a sua confiança em Jesus. Tá certo? Amados, dando seguimento à nossa mensagem, que Jesus nos chama a fazer o impossível, mas primeiro ele faz para que a gente veja. Vamos ler versículos 26 a 29. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Quando os discípulos veem Jesus, eles pensam é um fantasma e ficam aterrados, eles ficam parados de tanto medo e pavor. Eles se sentem como se algo de mal fosse acontecer. Eles sentem o pavor vindo dos pés e subindo até a cabeça. É um fantasma. Poxa, Jesus logo grita no versículo 27, leia comigo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então ele tenta confortar os discípulos: não tenham medo, fiquem tranquilos, tenham calma, sou eu. Então Jesus, ele é aquela pessoa que tranquiliza, conforta nossos corações quando as adversidades, as provações e as tribulações do dia a dia chegam em nossa vida. Se você entender, confiar e acreditar que Jesus sempre está com você, do seu lado, não importa por onde você está caminhando, não importa a tribulação ou o grau da provação, você sente a presença que refrigera a sua alma, o seu espírito e o seu corpo pela graça bondosa de Jesus. Então ele diz para os discípulos: não temais. Essa é uma promessa, amados.
em toda a Bíblia. Não temas, mas sempre vem em seguida, eu estou contigo para te livrar. E quem nos livra é Jesus. Sim, quem nos livra é Ele. Agora, veja o versículo 27, ele diz, mas Jesus imediatamente lhe disse, tende bom ânimo. Ele logo quer tranquilizar os discípulos. E versículo 28 e 29, respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. O apóstolo Pedro, aquele ousado que sempre toma a frente, disse, se és tu, uma certa condição, dúvida, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Não é sobre, por baixo das águas, mas sobre, andando. Sim. E o que Jesus diz? Vem, Pedro. Jesus nos chama a fazer, amados, o impossível. Em nossas vidas, Ele sempre se faz presente para nos dar força e graça para realizar o impossível. Agora, para isso precisamos estar conectados. Precisamos estar firmados, arraigados na fé, olhando só para Jesus. Sim, olha o que o texto diz, versículo 29. Ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. De todos os discípulos, Pedro foi o único que andou por sobre as águas. Vocês lembram que todos estão aterrados, com medo, parados, de tanto pavor. O que é isso que está vindo? E era Jesus. E um toma a iniciativa. Quem? Pedro. Se és tu, Senhor. Não chegou a hora de você, amado irmão, amada irmã, tomar a decisão e também dizer a Jesus, não é? Eu vou realizar o impossível, eu vou realizar a sua obra, eu vou cumprir a sua missão em minha vida. Sim, amados. Receba esse chamado de Jesus e se disponha a fazer o impossível, não por sua capacidade, mas por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você recebe esse chamado? Seguindo na nossa linha de raciocínio que Jesus nos chama a fazer o impossível, mas Ele também faz o impossível e ao mesmo tempo nos chama a fazer, vamos ler versículos 30 a 33. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor! E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. No versículo 30 diz que, reparando, porém, na força do vento. Jesus, ele está andando sobre as águas, Pedro se dispõe a ir até ele, ele o chama, Pedro começa a ir, mas Pedro começa a reparar a força do vento. Ele tirou o foco em Jesus, ele colocou o foco na adversidade, o foco no problema, o foco na situação que era desesperadora. Por isso, se queremos realizar o impossível como Jesus, precisamos focar nele, olhar só para ele e, em hipótese alguma, desviar, tirar a nossa visão de Jesus. Agora, é verdade que o mundo, é verdade que o próprio inimigo, e é verdade que até alguns amigos ou familiares nossos vão tentar nos levar a tirar o foco de Jesus, mas não tire o foco de Jesus. Então ele olha a força das ondas e o que acontece? Versículo 31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Sim, ele começa a afundar. Não é mais o impossível, ele começa a descer. Mas o texto novamente diz, e prontamente Jesus estendendo a mão. Vocês perceberam que imediatamente Jesus diz aos discípulos, sou eu, não tem mais, quando pensaram que ele era um fantasma. Agora, prontamente, quando Pedro está em perigo, ele estende a mão e o tira das profundezas das águas do mar da Galileia. Assim é Jesus. Quer fazer o impossível? Quer deixar Deus usar você, sua família,
sua família a realizar grandes obras e o impossível, foque em Jesus. Olhe para Jesus. Quando você focar nele, as adversidades, as tribulações, os problemas, as provações virão. Mas se você focar nele, você, em hipótese alguma, afundará. Mas, na hipótese de afundar, por favor, faz como Pedro. Você grita logo, Senhor, salva-me! E prontamente ele desce do trono para nos socorrer e nos salvar. Mas ele nos levanta e a gente continua no impossível, porque Pedro continuou. Sim, os outros apóstolos, eles ficaram aterrados com medo no barco. E Pedro foi o único que desceu para realizar o impossível junto com Jesus. Mesmo tendo sido naufragado, vamos assim dizer, afundado, mas continuou olhando para Jesus, que é o importante. Agora, versículo 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. 33, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Esse é Jesus. Quando ele realiza o impossível, é para que todos reconheçam também que ele é o Filho de Deus, que ele é Deus. Quando nós realizamos o impossível em nossas vidas, é para que Deus seja glorificado. Não é para exaltação nossa, não é para recebermos glória, mas é para glorificar o nome de Deus, por meio de Jesus Cristo, no agir do Espírito Santo em nossas vidas. Sim, meus amados, Jesus ele realiza o impossível. Chama você a mim, chama nossas famílias a realizar o impossível para a honra, glória do seu santo nome. Fique à disposição dele. A qualquer momento ele pode lhe chamar. Que Deus nos abençoe com sua graça e que todos tenhamos uma excelente semana na presença dele e com os ouvidos atentos a ouvir a sua voz. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, amado. Lembre-se disso. Adore a Deus de todo o coração, louve a Ele. Deus está aqui neste momento. A sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, de todos seus projetos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor
e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Amém, glória a Deus. Olá, irmãos, a paz de Cristo, espero que todos estejam bem. Nesse momento em que vamos realizar a oração final, a oração em que finalizamos o culto, eu gostaria de passar alguns itens, para que todos nós pudéssemos orar nesse momento e também durante a nossa semana, nos momentos em que dedicamos as nossas orações. Eu gostaria que todos nós pudéssemos orar pelas famílias que estão passando por momentos difíceis nessa semana, por essa dor de perder parentes, familiares, amigos, colegas, conhecidos. Gostaria também que os irmãos pudessem orar pelos irmãos que estão trabalhando nos hospitais. Temos muitos irmãos que estão nesse momento delicado, atuando muito próximo à doença, ao coronavírus. Então, que eles possam ser fortalecidos, tanto ao sair de casa quanto ao voltar. E que eles possam transmitir a palavra de Cristo através do seu amor, dos seus cuidados e com esse dom que Deus os deu, e que possibilitou todos eles exercerem essas profissões que dão apoio nos hospitais e nesse momento tão delicado. Gostaria também que os irmãos pudessem orar pelos irmãos em Cristo em todo o mundo e que nesse momento, todos nós possamos estarmos mais unidos nesse momento difícil, que também possamos, através do estudo da palavra, através das orações, através da comunhão, da comunicação, cada vez mais fazer com que a igreja tenha mais unidade em torno de Cristo Jesus. Vamos orar também pelas ofertas nesse momento tão delicado. Vamos orar também, irmãos, pela estabilidade emocional e econômica das famílias, que nesse momento tão delicado, seja emocionalmente, seja economicamente, as famílias possam estar fortalecidas em Cristo Jesus e sabendo que Ele é que nos dá o sustento, Ele que supre as nossas necessidades emocionais. Vamos orar também pelas crianças, pelos adolescentes, para que possam ser fortalecidos no Senhor e que aprendam mais sobre Cristo nesse momento difícil. Também convido aos irmãos a orarmos pelos nossos governantes,
sejam presidente, sejam os governadores, sejam os prefeitos, os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores, todos aqueles que exercem algum cargo e que governam uma localidade ou o nosso país, né? E vamos pedir, irmãos, para que esses governantes possam primeiramente temer a Deus. E vamos também pedir, né, para que eles possam conhecer verdadeiramente a palavra do Senhor Jesus. Que eles possam, nesse momento difícil, serem confrontados com a palavra de Cristo, com a palavra de Deus. E que essa palavra os convençam e que eles transformem as suas vidas e a vida dos seus familiares. Vamos orar também pelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo Jesus e que têm um coração duro em relação à palavra de Deus. Então, são esses os pedidos que devemos lembrar nesse momento e que devemos orar agora e durante a semana. Vamos também agradecer a Deus, porque Deus tem nos fortalecido no Senhor e Ele tem suprido a nossa vida em abundância, seja de amor, seja de comunhão, seja de afeto pela Sua palavra. Então, convido a todos a inclinar as suas cabeças e fazermos essa oração conjuntamente. Então, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, ó Pai, pela Sua santa palavra. Obrigado, Senhor, porque conhecemos a Cristo. Obrigado, Pai, pelo sustento que o Senhor nos dá diariamente, pelo lar que nós temos. Obrigado, ó Pai, pela Sua bondade, a Sua misericórdia, a Sua graça tão presente em nossas vidas. Ó Pai, nós queremos Te apresentar alguns pedidos em relação a tudo isso que estamos passando nesse momento tão delicado, ó Senhor. Ó Pai, ouve as nossas orações, o nosso coração aberto, o nosso coração temente ao Senhor. Ó Pai, nós pedimos pelas famílias que estão passando por esse momento tão delicado, por esse momento difícil, por essas perdas que acontecem devido ao coronavírus, Senhor. Ó Pai, que essas pessoas possam ser assistidas pela Sua graça, pela Sua misericórdia, pelo Seu amor. Ó Pai, nós também Te pedimos pelos irmãos que trabalham nos hospitais, que estão tão dedicados e empenhados a exercer aquilo que Cristo permitiu eles serem e que eles possam fazer com amor, com afeto, que eles possam fazer se dedicando ao máximo e que o Senhor possa guardá-los, Pai, quando saírem de casa e ao voltarem, que possa guardar também as suas famílias. Ó Pai, nós pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos em Cristo, em todo o mundo, e Te colocamos, ó Pai, Te apresentamos alguns pedidos em relação à igreja. Ó Pai, nós pedimos que os irmãos possam, nesse momento difícil, Senhor, estar mais unidos, que possam ter uma comunhão ainda mais intensa, que possam se comunicar ainda mais, que possam buscar ao Senhor em conjunto, em oração, lendo a Sua santa palavra, exortando um ao outro. Ó Pai, nós também Te pedimos, Senhor, pela unidade da igreja, para que possamos ser fortalecidos na Sua santa palavra, que possamos aprender mais sobre Cristo Jesus, que possamos entender os Teus mandamentos, que possamos guardar em nossos corações, que possamos, ó Pai, buscar o Senhor com toda a nossa vontade, com todo o nosso viver nesse momento, ó Pai, para que possamos sair fortalecidos, crescidos na Sua santa palavra, Pai, que possamos ter um crescimento espiritual e que isso alimente a nossa vida e que nos propicie, Pai, entender ainda mais de Cristo Jesus e Seu amor. Nós também Te pedimos, ó Pai, pelas ofertas nesse momento tão delicado, para que os nossos corações possam ser tementes ao Senhor e para que possamos ter um coração liberal, para que possamos entender que nesse momento
As nossas ofertas ajudarão muito aos irmãos e a todos aqueles que precisam, Pai, ser amparados nesse momento. Nós também te pedimos, Senhor, pela estabilidade emocional e econômica das famílias, para que cada vez mais, Senhor, possamos erguer as nossas casas, possamos erguer, Senhor, as nossas vidas na rocha que é Cristo Jesus, que possamos colocar as nossas dificuldades diante do Senhor e que possamos também ter a certeza que o Senhor tem cuidado de nós. Te pedimos também, Pai, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos irmãos também, para que sejam fortalecidos no Senhor e aprendam mais sobre Cristo nesse momento tão difícil, ó Pai. Ó Senhor, nós também te apresentamos e te pedimos, Senhor, pelos nossos governantes. Sejam eles, Pai, presidente, sejam governadores, sejam prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, ó Pai. Nós te pedimos para que todos esses homens temam ao Senhor, a sua palavra, aquilo que o Senhor determinou. Ó Pai, nós também te pedimos para que eles possam, de alguma maneira nesse momento, conhecer verdadeiramente a palavra do Senhor Jesus, que essa palavra possa habitar em seus corações e que possam mudar não apenas as suas vidas, mas a vida de seus familiares e daqueles que estão em torno deles, Senhor. Que eles possam olhar para a população assim, Pai, como Cristo olhou para cada um de nós. Que eles possam ter compaixão, que eles possam ter misericórdia e que eles possam fazer o que é correto diante de Ti. Pai, nós pedimos também pelas pessoas que não conhecem a Cristo e que têm um coração muito duro diante da Sua santa palavra, que os corações possam ser abertos e que eles possam, Pai, essas pessoas que têm um coração duro, buscar o Senhor, que elas possam buscar ter entendimento, que possam pedir sabedoria, que possam, Pai, conhecer verdadeiramente a palavra que é vida e que nos dá a esperança concreta. Ó Pai, fica com os nossos agradecimentos, os nossos pedidos. Conforta o nosso coração nesse momento, nos dá ânimo, vigor diante da Tua palavra. Também nos ajuda, Pai, nos nossos lares e nas nossas questões mais íntimas. Ó Pai, também fica com a nossa mente. Nos guarda, Pai, de todo o mal. Fica conosco, em nome de Cristo Jesus. Obrigado por tudo, ó Pai. Irmãos, uma boa semana a todos, que todos possam se fortalecer em Cristo Jesus, que possam buscar o Senhor com alegria, sabendo que o nosso Senhor tem cuidado de cada um. Também mando um abraço a todos e que todos possam se sentir animados e encorajados nesse momento. Um abraço a todos e uma boa semana.